Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Ciene, sou professora de língua portuguesa e também de direito. Hoje vou trabalhar com o assunto acentuação gráfica, parte geral. Quero convidá-lo a aprofundar seus conhecimentos. No final da videoaula, quero desafiá-lo a responder umas questões para testar o seu aprendizado nesse assunto. Então, vamos começar a aula agora. Nosso conteúdo será sobre acentuação gráfica, regras gerais, com destaque para monossílabo tônico, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vamos começar com essa pergunta. Para que serve a acentuação gráfica? Aqui ele fala o seguinte: a acentuação gráfica serve para orientar as pessoas sobre onde está a tonicidade de cada palavra, trazendo a representação mais próxima da fala na escrita. Gente, você sabe que nós não precisamos, quando estamos falando, de aprender nada disso, né? Quando nós estamos falando, nós não nos preocupamos com os acentos gráficos. A acentuação gráfica, para a gente, nesse momento da fala oral, não importa muito. Mas o que acontece, gente, quando nós vamos colocar no papel, né, vamos escrever essas palavras, aparecem as dificuldades. Então, a acentuação gráfica, ela tem uma importância singular quando nós vamos escrever. Se você perceber, nós temos a prosódia, que nós estudamos no vídeo anterior, na aula anterior. Então, o que fala da prosódia? É a correta colocação da sílaba tônica dentro da palavra. Quando não é observado isso, há o desvio de prosódia e começam os problemas. Então, a acentuação gráfica, ela vem para nos ajudar a identificar qual é a sílaba tônica da palavra, né? Por que isso? Porque algumas palavras da língua portuguesa não levam acento e outras levam acento. Tem palavras parecidíssimas, o que traz muitas dúvidas. Então, essa acentuação gráfica vem para nos ajudar a identificar qual realmente é a palavra que nós queremos escrever, tá bom, gente? Então, esse estudo não é novo, esse estudo é velho, ele vem lá, sabe da onde? Da Grécia Antiga, é muito, muito velho mesmo. Então, observem aí no objetivo, né? O objetivo que ele fala aí, indicar quando for preciso a prosódia, a correta colocação da sílaba tônica dentro da palavra. Ok, observe aí esses exemplos, ó. Sábia, sabia e sabiá. Aparentemente é a mesma palavra, mas quando nós vamos escrever, como eu falei para vocês, tem sim que colocar a acentuação gráfica para que eu diferencie a palavra com seu significado. Tá bom? Distinto. Então, olha isso, gente. Sábia, pessoa que sabe muito. Sabia, passado do verbo saber. E sabiá é um pássaro. Então, essa é a importância da acentuação gráfica. Realmente vem para nos ajudar nessa diferenciação da tonicidade da palavra, tá bom? Momento de recordar. Aí você vai me perguntar, recordar o que, professora? A aula do vídeo anterior, nós falamos sobre tonicidade, mas, gente, eu só trouxe mesmo porque o negócio é sério. Se você não aprendeu onde está a tonicidade da palavra, você vai ficar enrolado. Se você não tiver firmeza dessa tonicidade, assista lá a aula anterior, a videoaula anterior, para tirar as dúvidas, tá bom, gente? Vou falar rapidamente só da tonicidade, da sua classificação, que aparecem nas maiores gramáticas aí. A classificação que vem trazendo a oxítona, paroxítona e proparoxítona, é isso aí que está aparecendo em todas as gramáticas. Fala o seguinte: na oxítona é quando a sílaba tônica está na última sílaba, como você está vendo aí em paletó. E o que é paroxítona? Na penúltima. Sempre eu digo conte de trás para frente, que dá super certo. Na segunda de trás para frente. E a proparoxítona? É na antepenúltima. Então, conte aí 1, 2 e 3. De trás para frente é a terceira. Gente, as sílabas tônicas não passa da terceira.
Tá bom, gente? Se alguém inventar na quarta, mão, tá te enganando. Então é até na terceira mesmo. Todas as palavras da língua portuguesa, a tonicidade vai até a terceira. Aí só basta você agora classificar. Aí você fica perguntando, professora, aí por que a senhora colocou então monossílabo tônico ali? Mano, é só para falar para você prestar atenção, porque quando tem só uma única sílaba, eu não posso falar que é oxítona, nem paroxítona, nem proparoxítona, nem em lugar nenhum do mundo, né, mano? Então, assim, se tem só uma sílaba, pense comigo, monossílabo. Monossílabo e tônico quando acaba em A e O, seguidos ou não de S. Então, preste bem atenção nas classificações gerais sobre a tonicidade, tá bom? E aí eu trouxe aí para você os acentos gráficos. Por quê? Porque nós estamos falando de acentuação gráfica. Aí quando a gente fala assim, símbolos gráficos, eu quero que você se reporte a esses símbolos gráficos aqui. Ou ele é agudo, ou ele é grave, ou ele é circunflexo. Tá bom, gente? Aí você vai estar perguntando, professora, esqueci do tio. Não esqueci nada do tio não, mano. Esse tio, ele é nasalizador, tá bom? Então, assim, se concentre nesses três aqui. Tá bom? E aí eu coloquei aí observação. Caso tenha dúvida sobre a tonicidade, por favor, assista o vídeo aula número 2. Conceito de acentuação gráfica. É o uso de símbolos escritos sobre determinadas letras com o intuito de representar uma regra aplicada por determinado idioma quanto à acentuação de uma palavra, interferindo na forma de pronunciá-la e também no seu significado. Então, gente, vamos aqui explicar o que foi dito por parte. Nessa primeira parte, quando ele diz assim, símbolos escritos, você deve lembrar do que eu falei agora há pouco, sobre os acentos gráficos, que são o agudo, o grave e o circunflexo, tá bom, gente? Então, você vai precisar usá-lo nesse momento desse estudo. Você vai precisar colocá-lo em cima da letra, tá bom? Então, observe aí. Ele também fala aqui na outra parte desse conceito. Aplicar por determinado idioma. Aplicada por determinado idioma quanto à acentuação de uma palavra. Ou seja, na nossa língua portuguesa, na norma culta da língua portuguesa, há uma necessidade de você usar esses acentos gráficos, esses símbolos. Para quê, gente? Para diferenciar uma palavra da outra. Porque quando eu estou falando, eu não preciso de usar esses gráficos. Eu já falo, mano, nós falamos e nós nos comunicamos. Mas quando, como eu falei para você na aula anterior, nós vamos colocar isso no papel, começa a dificuldade. Então, esse estudo, ele vem trazer a proximidade da nossa fala no momento que nós vamos escrever. Mas que com isso não venha trazer confusão. Tá bom, gente? Tem gente que não dá um pingo de valor à acentuação gráfica e não sabe o problema que vai trazer para ela mesma. Por quê? Você precisa usar. Porque ele está falando aqui, ó. Se eu não usar, eu vou trazer problema de desvio de prosódia. Eu vou estar pensando que eu estou falando uma coisa, eu estou falando outra. Então, cada palavra tem o seu significado. Nós temos diversas palavras na língua portuguesa. E muitas palavras são parecidas com outras. Observe aqui nesses exemplos, ó. Camelo, camelô. Doido, doído. Carne, carnê. Trânsito, transito. Aí você vai ficar pensando, eita, e agora, gente? Observe aqui, camelo. Você conhece o que é um camelo? É um animal, né? Que as pessoas ficam em cima. E aí, observe onde está a tonicidade dela. Dentro da classificação de tonicidade, gente, classificação de tonicidade é o que? Uma paroxítona, ok? Dentro da classificação de tonicidade, camelô é uma oxítona. Doido é o que? Uma paroxítona. Da classificação de tonicidade de doído é uma paroxítona. Observe bem, estou falando de tonicidade, hein, gente? Então aqui, cada uma tem o seu significado. Doido eu conheço, professor, uma pessoa especial.
Mas doído? Bate teu pé. Ai, eu bati meu pé, tá tão doído. Bati meu dedão, tá tão doído. Então a gente fala, muitas das vezes, a gente nem se percebe o que nós estamos falando. E quando a gente vai colocar na escrita, a gente diz, ai meu Deus, será que isso aqui existe? Mas é tão fantástica a língua portuguesa, porque das diversas palavras que existem, né? Com seus significados. Olha aí, ó, carne. Você todo dia come carne, né? Deixa eu profetizar em nome de Jesus. Mas enfim, tá caro, mas dá pra comprar. Então, carne é o que? Uma paroxítona. E o carnê. Ai, gente, pelo amor de Deus, ninguém merece carnê que chega a pagar essas contas, mas enfim. Carnê. Então, é o que? Uma oxítona dentro da tonicidade, né, gente? E trânsito é o que? Todo mundo conhece a palavra trânsito devido nós termos nosso trânsito tão, né, abençoado aí. E é o que? Só pode ser, gente, conta aí, 1, 2, 3, na antepenúltima, só tem uma regra para ela, graças a Deus, só tem uma regra, que é o que? A proparoxítona. Então, gente, observe que tem ao lado, se você esquecer o bendito sinal gráfico, olha o que acontece. Você muda de trânsito para transito. É a mesma coisa, não é? Não, gente. Transito. O que é transito, professora? Tá tão feia essa palavra. Ah, mas ela é o quê? Um sinônimo de passear, de andar em determinado lugar. Olha, eu estou transitando, eu transito por essa rua todos os dias. Observe que dentro de uma frase ela fica assim, normal. Tá bom, gente? Então vamos dar a devida importância para a acentuação gráfica. Vamos falar do monossílabo tônico, também conhecido por palavras monossílabas ou monossilábicas. A sua etimologia vem do grego, tá, gente? E significa essa partezinha que nós chamamos monos. Então, o seu conceito aqui, ele fala o seguinte: são palavras que possuem apenas uma única sílaba, que possuem autonomia fonética de significados. Então, eu quero que você entenda que o que vem a ser o monossílabo. Por quê? Porque tem gente que confunde com oxítona. A regra, ela é bem parecida, né? Mas não é idêntica. Primeiro, pelo quantitativo de sílaba. Se é mono, o próprio nome diz, é uma sílaba. E já lá na oxítona tem que ter mais de uma sílaba. A primeira diferença. E a finalização dessas palavras é A, E, O, seguidos ou não de S. Ok, gente? Nós estamos falando de regra geral, né? Então, essas palavrinhas, elas têm também que ter uma outra característica. Ela tem que possuir uma autonomia fonética de significados, porque se você perceber, nós temos diversas palavras monossílabas. Então, o que você vai dizer, professor, por que umas levam acento, outras não levam acento? É porque umas que são bem parecidas, elas precisam ter essa autonomia de significado. Observe aqui os nossos exemplos, né? Vamos aqui a primeira parte dessa regra. É você identificar que tem apenas uma sílaba. Vocês conseguem perceber que só tem uma sílaba? Não dá para dividir aqui letra não, meu filho. Eu não estou aqui estudando fonemas, nem letra. Estou estudando sílaba. Sílaba, ó. Lá, cá, já, pá. Tem uma sílaba aqui em cada palavra dessa. E se você observar bem, observe bem esse detalhe. Cada uma tem um significado. O que é lá? O que é cá? O que é já? E pá, se você observar bem, esses três é o que? São advérbios. Né? Cada um, se você observar bem, ele traz uma comunicação distinta. Ok? Pá, o que é pá? É um substantivo. Então, isso que ele fala quando ele diz assim, autonomia fonética de significado, é porque realmente, além de ser tônica, tem o seu significado distinto, entendeu? Tem que ter essas duas características aí. Aqui, ó, terminado em E, pé, mês. Todos os dois têm a sua autonomia, ok? Todos os dois é o que? Um substantivo. E aí você observar também com o terminado em O, também é a mesma coisa, só pó, nó, todos eles têm uma sílaba e cada palavra dessa, se você perceber, tem um significado, ok, gente? Então, por isso que ele fala assim, ele é tônico, ele é monossílabo tônico, terminados em A e O,
e possui autonomia fonética, ou seja, cada um fala por si. Aí você vai ficar pensando, professora, e esses aqui, ó, os monossílabos átonos ou tônicos terminados em I e U. Esse aqui, o I e U, não são acentuados, ok? Mesmo que ele seja até tônico, ele não é acentuado, tá, gente? Então a regra é somente para as terminações A, E e O, para receber aquele símbolo que eu falei para vocês, aqueles símbolos gráficos, repetindo, aqueles símbolos gráficos que é o agudo, ou o grave ou o circunflexo, dependendo da situação aí, tá bom? Então, muita atenção nessa hora. Para melhor esclarecer o que eu falei agora há pouco, eu trouxe aqui, ó, monossílabo tônico sem acento e monossílabos átonos, tá bom? Então, esse monossílabo tônico que não leva acento, mas ele é tônico, observe aí esses exemplos, ó. Paz, dor e sol, eles são tônicos, mas observe a finalização dele, termina em A, E, O? Não. Então, ele não vai receber acento, tá bom, gente? Só para falar mais um pouco sobre esse assunto, para ficar bem explicado com clareza, tá bom? E aí os monossílabos átonos, esses daqui são bem interessantes. Observe bem, olha, eles são muito parecidos com os outros, tá bom? Ó, se você pegar aqui o verbo dar e colocar de, é a mesma coisa que quando eu escrevo de. Ó, se você de, né? O que vai diferenciar é o acento. E o verbo dar, ele tem o seu significado, autonomia de significado muito grande. E o de não tem não, mano. Ele é átono, ele é fraco. Então é nesse momento que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha só, monossílabos átonos. O que ele fala aqui? Monossílabos átonos não são pronunciados de forma expressiva, mas sim com pouca intensidade. E não são carregados de significação. Olha aí, gente, aparece onde isso? Nos artigos definidos, indefinidos, nos pronomes oblíquos, nas preposições, nas conjunções. Então observe aí só para você tentar entender como eu vou identificar monossílabo tônico de monossílabo átono numa frase, numa oração, num período, tá bom, gente? Então, realmente, os tônicos, ele recebe acento porque tem uma sílaba e tem a sua significação e tem a finalização A, E, O. Aprendemos agora que também tem outros que não terminam com A, E, O, seguidos ou não de S, mas que também são tônicos, só não levam acento, tá bom? Gente, para complementar o estudo anterior, eu trouxe aqui alguns exemplos da diferença entre os monossílabos tônicos e átonos na oração, tá bom, gente? Mas eu destaquei apenas uns aqui, só para reforçar com vocês os que são parecidos, tá bom? Que talvez cause algum transtorno para você. Observe aqui, gente, nessa primeira oração. Quero que você dê um pouco de amor a ela. Aqui nós temos diversas palavrinhas que nos levam a encontrar o monossílabo átono, né? Mas eu quero destacar aqui duas palavrinhas aqui que me interessam nesse momento. O monossílabo de e o monossílabo di. Olha só, gente, primeira parte. O de, ele é um verbo, tá? Ele vem do verbo dar. Então, como eu falei para vocês, ele possui essa autonomia de significado. Já o di ele é só uma preposição. Então, ele é o quê? Um átono, monossílabo átono e não leva acento, ok? Só para reforçar o que eu falei anteriormente. E aqui, ó, aqui eu sei a verdade, mas não posso falar. Olha, fazendo um comparativo com a frase logo o seguinte: elas são mais. Aí você vai dizer, meu Deus do céu, esse mar de cima é igual ao mar de baixo. E ainda tem o outro mais, né, que eu nem coloquei para não embolar. Mas assim, vamos aqui nos conter esses dois. Esse primeiro não leva acento, porque se você observar, ele apenas está ligando partes,
Ele é dentro da morfologia, é uma conjunção. É uma conjunção adversativa, que tem o quê? Sentidos contrários, de oposição, tá bom? Então, ele só vem aqui para juntar partes. Mas observe o outro exemplo. Elas são más. Ai, meu Deus do céu, isso daí leva acento. E agora? Esse mais aí que leva acento, na realidade é o plural da palavra má. Né? Você lembra que o feminino de mal é má? Você é má, mas má de malvada, é um adjetivo, tá bom, gente? Então vai levar assim acento. Observe bem, o primeiro lá, o mais, primeiro é uma conjunção e esse mais é um adjetivo. E vou falar na outra, na frase aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Destaquei apenas o que leva a dúvida, se é o do e. Então observe aqui, gente, o leva acento porque vem do verbo ser, né? E aí observe que realmente vai levar acento, né? Só é uma letrinha, só é uma sílaba sozinho tem o seu significado. Então, já o i lá na frente, que eu destaquei, ele é o que? É uma conjunção aditiva, só está servindo também para ligar partes de uma oração, tá bom, gente? Então, espero que tenha ajudado nessa parte aí de diferenciação de monossílabo átono para monossílabo tônico. Vamos falar das oxítonas. Essa regra requer atenção. Ela solicita que você coloque a sílaba tônica na última sílaba. Então, gente, se ela está pedindo isso, que seja na última sílaba, subentende que tem mais de uma sílaba, ok? Totalmente diferente das monossílabas que só tem uma sílaba, ok? Aí, pessoal que confunde, não tem nada a ver aqui, hein, gente? Então, se está na última sílaba, ela é o quê? Uma oxítona. E para receber acento, precisa ter essa finalização aqui, ó. A, E, O. A, E, O. Gravem bem. A, E, O. Seguidas ou não de S. Então, olha, observe aí esses exemplos: vatapá, sofás, amapá, maracujá, até, jacarés, vocês, paletó, cipó, giló. Nós temos diversas palavras da língua portuguesa que são oxítonas acentuados. Mas também ele fala o seguinte, que os ditongos nasais são também acentuados, os terminados em e ens. Então, gente, quem tiver em dúvida que isso aqui é um ditongo, é sim um ditongo. Então, é um ditongo nasal. Esse M tem o som de I. Também, alguém, armazém, todas essas palavras têm um som de I. E ens, o som de IS. Então, gente, recebe sim acento. E por que é nasal? Porque ele sai pela boca com auxílio das narinas. Então, saibam vocês que essas são as regras, né? Os detalhes que nós temos que aprender sobre as regras das oxítonas. Gente, eu trouxe aqui essas oxítonas que não são acentuadas, para que você saiba que a sílaba tônica, ela existe, ok? Só que só algumas levam acento, como eu falei para vocês, outras não. Então, observe aí que essas que eu coloquei agora não tem acento gráfico, mas ela não deixa de ser oxítona. A sílaba tônica existe, ela só não leva acento. Muita atenção. Na regra, eu falo assim, A, E, O. Aí você fica perguntando, e o? Esse não está na regra, tá bom? Então, não vai levar acento. Pode pegar aí o jaraqui, o abacaxi, o caju e o urubu. Esses não vão receber acento, ok, gente? Muita atenção. E também tem as oxítonas finalizadas em R, em L, em Z, em X, em O, em um, que quando e tem outras finalizações também, que eu não vou trazer tudo aqui, vai encher, né, a tela. Então, observe, gente, tem essas finalizações, ok, coloque lá, oxítona. Se alguém perguntar, tu não vai acentuar? Não, regra, porque a regra, eu coloquei aqui embaixo, até para você gravar, é o que? Terminadas em A, E, O, em e ens, tá bom?
Vamos à regra das paroxítonas. Essa regra, ela pede que a sílaba tônica esteja na penúltima sílaba, ou seja, na segunda de trás para frente. Bem, gente, você sabe que se a sílaba tônica estiver na segunda de trás para frente, ela já é classificada como paroxítona, ok? Independente de ter acento ou não. Agora, o que nós vamos ver é se ela vai merecer esse acento gráfico, aquele símbolo que eu falei para você, lembra? O agudo, o grave ou o circunflexo. Então, observe. Vamos verificar se tem essas finalizações. Finaliza em R, ou X, ou em ditongo, ou N, ou L, ou PS, ou uns, I, is, ons, us, ditongo oral. Então, gente, se você perceber que aparecem essas finalizações, você vai ter sim paroxítona, a classificação dos paroxítonas. Quando você vai classificar, você deve colocar assim: paroxítona terminada em R. Um exemplo aqui, vamos trabalhar com açúcar. Paroxítona terminada em R. Fênix, paroxítona terminada em X. Joque, ditongo, paroxítona terminada em ditongo. Aqui, N, hífen, paroxítona terminada em N. Amável, paroxítona terminada em L. Bíceps, paroxítona terminada em PS. E uns, álbum e fóruns, paroxítona terminada em e fóruns em uns. I, paroxítona terminada, júri, paroxítona terminada em I. Lápis, aqui ó, paroxítona terminada em is. Tênis, paroxítona terminada em is. Sempre falando a finalização, tá bom? Quando você faz esse treino, você sempre está aprendendo a regra, porque essa daqui é uma das maiores, como é que se apresenta o maior número de regra possível. Então, eu vejo assim, às vezes a gente aprende monossílabo, oxítona e proparoxítona mais rápido, né? Mas essa daqui a gente vai aprendendo com o tempo. Então, vamos finalizar aqui. Bônus, paroxítona terminada em us, né? Aqui, órgão. Olha, observe bem, gente. Tem gente que confunde aqui o tio como um sinal gráfico. Olha aí, ele prova agora que ele não é gráfico, ele é um sinal nasalizador. Mesmo porque a sílaba tônica está no or, né? Órgão. Então, aqui acentua-se paroxítona terminada em ão, né? Olha, observe aí também bênçãos aparecendo, comprovando que o tio é um sinal nasalizador, porque aí não existe dois sinais gráficos, tá bom? Não existe isso, só existe um sinal gráfico em cada palavra. Aí imã também, paroxítona terminada em an, órfãos também aí, paroxítona terminada em ãos, e aqui no ditongo oral. Ditongo, essa aqui cai bastante, palavras terminadas em ditongo, tá bom, gente? O que é ditongo? É o encontro de uma vogal e uma semivogal ou vice-versa, né? Onde que elas ficam? Na mesma sílaba, elas não se separam. Então, quando você perceber que tem o quê? Um ditongo lá no final, que aí gera muita dessa separação silábica, mas eu vejo assim, se você aprender o ditongo, você não vai errar, tá bom? Então, você coloca assim, paroxítona terminada em ditongo. Todas essas palavras, história, ciências, áreas, espontâneas, espécies, vícios, água, vácuo, fáceis, vôlei, cárie, férteis, imóveis. Então, todas elas são paroxítona terminada em ditongo. E oral, por quê? Porque quando eu falo, não tem atrapalho de nada, entendeu? Só sai apenas pela boca, e as nasais, como eu falei, sai pela boca com auxílio das narinas. Então, aqui, gente, muita atenção nessa hora, tá bom? Tem um segundo momento desse estudo, vai ser os casos especiais, que nós vamos falar sobre os acentos aparentes, tá, gente? Então, mas por enquanto nós estamos falando de maneira geral, para não complicar. Então, vamos devagar, né, com o estudo aqui. Vamos falar das proparoxítonas. Essa regra fala o seguinte, que ela precisa estar sinalizando a sílaba tônica que esteja na antepenúltima sílaba, ou seja, a terceira de trás para frente.
Bem, eu falei para vocês que a tonicidade precisa ser sinalizada até a terceira sílaba, não mais que a terceira. Então a gente conta de trás para frente, 1, 2, 3. Então o que vier depois não nos interessa em relação à acentuação gráfica, ok, gente? Atenção para isso. E essa regra, ela tem uma característica muito bacana. Todas elas são acentuadas. Você pode perceber aí nesses exemplos, ó, exército, quilômetro, pálido, mínimo, máximo, príncipe, tabernáculo, último, válido, gramática e próspero. Todas as palavras são acentuadas. Não tem nem o que pensar em relação a quando chegar na classificação. Tá na terceira sílaba, mais para frente, na antepenúltima e tem acento gráfico, já marque ela como sílaba tônica, ok? E classifique como proparoxítona. Gente, chegou o momento de você treinar os conhecimentos. Então, nesse momento, separei em 4 etapas. Então, na primeira etapa, só tem questões de monossílabo tônico. Na segunda, questões de oxítonas. Na terceira, de paroxítonas. E na quarta, proparoxítonas, tá bom? Então, como é que vai funcionar? Dê uma pausa no vídeo, na hora do próximo slide, e vai respondendo. Coloque no seu caderno apenas a resposta, tá bom? Não é obrigatório copiar a pergunta, mas se você quiser, sem problema. Só espero que você seja bastante sincero na hora na hora que nós formos corrigir. Se errou, coloque de errado mesmo e coloque a resposta ao lado. Se acertou, desde já, quero parabenizá-lo, tá bom? Vou voltar somente nas correções nesse momento. Vou deixá-los aqui fazendo o exercício. Gente, vamos à correção do exercício número 1, tá bom? Ele fala o seguinte: acentue os monossílabos das orações abaixo, caso seja necessário. Questão A. Quero que você dê a ela um pouco de farinha. Então, gente, o primeiro D, que nós estamos observando, que eu até coloquei em vermelho, é acentuado. Por quê? Porque é um verbo, né, gente? E aí vai receber acento. O outro, como foi falado lá na explicação, é apenas o quê? Uma preposição, e então é um monossílabo, o quê? Átono, então não leva acento. Então, apenas o monossílabo tônico dessa frase que leva acento é o verbo dar, no caso aqui conjugado em D. Ok? Questão B. Ela só tem mais ideias, mas é carinhosa. Então, gente, nessa oração aqui, observe. Eu marquei, aliás, já está destacado de vermelho esse mas, né? Mas, ideias. Você sabe, aprendeu que esse mais aqui com acento é o quê? O plural do feminino da palavra má, né? Então, o que, olha, como são muitas ideias, né? A pessoa é malvada, então é um adjetivo, e aí vai receber o acento, essa oxítona. O outro oxítona é o que é uma conjunção adversativa, então não leva acento, tá bom? Vamos aqui à segunda questão. Acentue os monossílabos abaixo, caso seja necessário. E aqui, gente, você percebeu que o que leva acento são os que terminam em A, E e O. Foi isso que você aprendeu? E também se tivesse de tongo, né? Mas aqui, ó, qual é a resposta? Tem acento no pá, que é o quê? Um substantivo. Olha o seu plural aqui também, né? Porque é A, seguidos ou não de S, né? E aqui, vez, né? Aqui, gente, olha só, isso aqui é um verbo, tá? Por isso que ele está recebendo acento. E aqui, os outros não levam acento. Por quê? Porque a finalização
foge do que é solicitado na regra, né? Olha, ali é U, aqui é Z, aqui é L e aqui também é Z. Então, gente, só tem 3 palavras que recebem acento. Então, vamos adiante. Vamos à correção das oxítonas. Questão número 1 fala o seguinte: assinale a única alternativa em que todas as palavras são oxítonas. Observe o comando aí, gente. Só que aqui tem oxítona, tá bom? Então, vamos por eliminação. Letra A, sólida. Você aprendeu que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, isso aqui já está fora. B, você viu aí 2 oxítonas, né, gente? Café e sofá. Matou a questão. E pedra, como é que fica? Pedra não é uma oxítona, né, gente? É uma paroxítona. Não existe pedra, existe pedra. Então, tá fora a questão B. Questão C está correta. Apesar da palavra capital não ter acento e urubu também não, porque foge à regra, elas são oxítonas, juntamente com a terra. Letra D de doido não pode ser, porque grafite e aliança são paroxítonas, não é isso? E a letra E, lâmpada, aqui já nos dá a entender que paroxítona, a questão já está errada. Anéis e chapéus são oxítonas, mas aqui a lâmpada já eliminou a questão. Questão 2 é de um concurso, tá, gente? E aí pergunta o seguinte: em qual das opções todas as palavras são oxítonas? Como é uma questão de concurso, claro que não viria tão fácil, né? Você deve ter noção que quase todos os concursos vem uma questão de acentuação gráfica, por isso a importância desse estudo na sua vida. Observe aqui, gente, na letra A, por eliminação, eu já estou vendo aí um monossílabo tônico no nó, então já eliminaria, nem perderia tempo. Bem como na letra D de doido tem um monossílabo tônico, gente, já elimina de primeira, tá bom? E aí tem a palavra, tem na questão B aqui, essas palavras Nobel e sutil são palavras que eu iria falar e vou falar no terceiro slide, que são as regras especiais, onde aparecem essas palavras que levam ao aluno errar. Por quê? Porque tem hora que ele marca a tonicidade, né, no lugar errado, tem um desvio de prosódia que compromete a questão. No caso, essa palavra aqui, muitos falam Nobel, e não é Nobel, não existe Nobel, é Nobel, tá bom, gente? Então, realmente, ela é uma oxítona. Aqui nessa palavra sutil ou sutil, aqui realmente existem as 2 palavras. Eu coloquei até aqui embaixo, destacando para você, que uma é sutil, né? Aí terminada em L, é uma paroxítona com seu devido significado, né? Então aí, é algo formado por várias partes cozidas e costuradas. E sutil já vem a ser uma oxítona e tem o seu próprio significado, que fala que é algo ou alguém que tem sutileza, que é fino e que tem perspicácia e tem habilidade mental. Então observe, existem as 2 palavras, né? Então, o que vem diferenciar aí é o acento, né? E casa, não existe casar, é casa, então também é uma paroxítona. Bem, a questão B está fora. A questão correta, como você está vendo, é a letra C de cavalo, calor também e herói. Então, nós estamos vendo aí, calor é uma oxítona, não leva acento porque termina em R, não foge à regra. Também é uma oxítona terminada de tom, que nós aprendemos, e herói é também uma oxítona terminada de tom. E D nós já falamos, né? E a letra E, perceberá. E você está percebendo que a questão está errada? Brincadeira. Então, perceberá é oxítona. Perceber também é oxítona, terminada em R, não tem acento, mas percebe não, você deve ter percebido que o percebe é uma paroxítona. Brincadeiras à parte, então eu quero parabenizar quem acertou a questão aqui, tá bom? Gente, vamos às correções das paroxítonas. A questão número 1 fala o seguinte: aponte qual das alternativas abaixo é classificada como paroxítona.
Gente, a letra A é uma proparoxítona, você percebe aí, tem um sinal gráfico aí na terceira sílaba de trás para frente, que é a antepenúltima, então classificada como proparoxítona. Bambolê, você percebe o acento, está na última sílaba, então é oxítona. Pão só tem uma sílaba, então é monossílabo. Caju não tem acento, mas só eu ler, ou é caju ou é caju, não existe caju, então caju é uma oxítona, não leva acento porque foge a regra. Então, como ele quer a paroxítona, eu vou ler aqui. Quadro não tem acento, mas tem a sua tonicidade. Então, eu vou ler quadro ou quadrou. Não existe quadrou, existe quadro, então é uma paroxítona. Ok? Então, a resposta é a letra B de bola. Questão 2, mais complexa, né? Mas vamos nessa. Assinale a opção em que todas as palavras são paroxítonas. Gente, embora tenha algumas palavras que você talvez não conheça, mas observe bem onde está o acento gráfico, tá bom? O acento gráfico aqui, na letra A, em glúten e revólver, você observa aí que dá para identificar duas paroxítonas, uma termina em e a outra em R, não é isso? Amigo, não tem acento, mas se você ler a tonicidade, dá para matar. Então, olha aí. Amigo não existe, amigo não existe, então existe amigo. Então, é uma paroxítona. A questão errada, na palavra errada, seria ruim, porque ruim é uma oxítona, não é isso? Então, ok, letra A está eliminada. B. Então, vamos a B. Felicidade é uma paroxítona, onde a sílaba tônica está no dá. Hangar é uma oxítona, rata fora. Botox também é uma oxítona, rata fora. E tênis é uma paroxítona terminada em is. Ok, então letra B está fora. Aqui na letra C, que é a questão correta, tem órgão, observe aí. Nós temos o sinal gráfico, né, devidamente colocado nessa paroxítona, então é paroxítona terminada em ão. Também paroxítona terminada em aqui gratuito, nós temos o que? Um ditongo. Ditongo não se separa. Nós lemos gratuito, não gratuito, não. É gratuito, então é o que? Uma paroxítona, não é isso? A plateia, nós temos o que? Uma paroxítona. Então, antigamente, essa acentuação, existia essa acentuação nesse ditongo, né? É um ditongo que foi envolvido na nova regra. Então, gente, não tem mais acento, tá bom? Não tem mais acento nesse ditongo aí. É o mesmo caso de plateia, assembleia. Então, não existe mais o acento, mas a tonicidade está aí na paroxítona, tá bom, gente? Então, a questão correta é a letra C de cavalo. A questão D, você vê a palavra vírgula, tem uma proparoxítona fácil, tem o que? Uma paroxítona terminada em L, ímpar tem uma paroxítona terminada em R, álibi é uma proparoxítona. Então, gente, questão correta é a letra C de cavalo. Parabéns para quem acertou. Vamos resolver as questões de proparoxítona. Na primeira questão ele fala o seguinte: aponte quais das palavras abaixo não são classificadas como proparoxítona. Gente, ele quer a errada. Então, se você observar, muito fácil encontrar as proparoxítonas, não é mesmo? Basta ter o acento. Observe aí, gente, a única que não está, a única questão que não traz as proparoxítonas, observe aí, a palavra lugar é oxítona, aí, né? Lugar é lugar, ok? É uma oxítona, aliás, é uma oxítona, mas atrapalhar é o que? Uma oxítona. Então a resposta é essa, porque ele está atrás das questões que não são proparoxítona. Então só sobra realmente a letra B de bola, o restante tudo é proparoxítona nas outras questões. Questão 2. Faça um X em cada palavra proparoxítona abaixo. Gente, facílimo demais, né, gente? Basta identificar aí a sílaba tônica, ó, límpido, caríssimos, mínimo. Ó, isso aqui, ó, que nem tem, aqui não tem acento, já tá fora, difícil, você sabe que é uma paroxítona terminada em L. Patins aqui não é uma proparoxítona, está é uma oxítona, a árvore está acentuada, elétrico, ó, dá pra perceber rapidinho o que é
uma proparoxítona, né? Jabuti, olha aí, né? Jabuti, né? Jabuti, amoxicítona. E pêssego é uma proparoxítona. Então, gente, eu realmente quero parabenizar quem acertou, quem tentou. Saiba que você é um guerreiro, tá tentando aí, né? Acertar, né? Mas, gente, é só treinando mesmo que a gente percebe nossos erros, tá bom? Espero ter ajudado. E vamos para o próximo slide. Vamos às curiosidades, né, desse estudo. Na língua portuguesa, a maioria das palavras, elas são paroxítonas, né? Traz aí até uma porcentagem. Essa porcentagem aí ela é aproximada, tá, gente? Mas comprovadamente a maioria das palavras são paroxítonas, só observando que umas levam acento e outras não, mas a sua tonicidade está na penúltima sílaba, ok? E as palavras que tem bem pouquinho, 5% só, proparoxítona, gente, infelizmente, né, porque a regra dela é mega super fácil, todas são acentuadas. É incrível que tem mais palavras paroxítonas mesmo, né, para você analisar. E ficou um segundo lugar exoxítona, né, com 10%, mas saibam vocês que dá para aprender sim, tá bom? Gente, trouxemos uma mensagem para vocês que está em Provérbios 4:7, que fala o seguinte: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Então, gente, a palavra do trono de Deus, tenha bom ânimo, se esforce, que você vai conseguir seus objetivos, tá bom? Espero ter contribuído de alguma forma com você e até a próxima. Tu és real. Entregar totalmente. Oi, gente, eu trouxe aqui para vocês a referência bibliográfica de onde eu tirei esse estudo, tá bom? Eu tirei do livro de José de Nicola e o livro se chama Português, Ensino Médio, volume 1, tá bom? E também tirei o versículo da Bíblia e algumas passagens. Então, gente, tchau, tchau.